E olá, a gente vai para mais uma aula do terceiro módulo, a primeira aula que a gente vai trabalhar com resgate de emoções. E eu falo desde o começo, eu tenho dito que esse curso ele busca aflorar as emoções. Mas vamos ser sinceros, né? Isso não é possível sem algum grau de desconforto. Então, para trazer as emoções, memórias e a intuição à tona, a gente vai precisar mergulhar dentro da essência das nossas almas. E como eu vejo o mundo por meio de simbologias, eu escolhi seguir o caminho dos estudos dos arquétipos para nos guiar nessa jornada de autoconhecimento. E essa jornada de autoconhecimento, em alguns momentos a gente vai topar com coisas que a gente não acha tão legal. Mas tudo bem, vamos trabalhar isso e a gente vai sair melhor do que a gente entrou, não é? Então, assim, o que são arquétipos? O arquétipo, ele é um conceito que representa o primeiro modelo de alguma coisa, como um protótipo ou como antigas impressões sobre algum tema, tá? E na nossa primeira experiência aqui em grupo, né, em conjunto, né, eu, você e todos os colegas que estão fazendo junto com você, a gente vai fuçar nas profundezas das nossas crenças e eu escolhi um assunto que ninguém consegue fugir, que é o arquétipo do amor puro e incondicional, que a gente já experimentou com alguém, com um companheiro, com uma companheira, a gente já experimentou com os filhos, com os pais, mas todo mundo já passou por um amor platônico, que é o amor puro, é o amor desprovido de paixões, que a gente pode dizer que é o amor assim, que ele chega a ser perfeito. Porque quando a gente evoca o arquétipo do amor platônico, a gente está buscando tudo que é bom e que é belo. O mito de Eros e Psique, ele retrata uma história de amor. Ele diz que esse sentimento, ele surge do acaso e ele se nutre de sentimentos que inspira, além da aparência física. Também diz que é baseado na confiança e que talvez esse motivo seja o maior motivo e o melhor motivo para se perdoar alguém. O mito de Eros e Psique, ele fala sobre uma das 3 filhas do rei de Anatólia, que era o rei Peneu, que não era apenas a ninfa mais bonita do local, mas era a mais bonita do mundo todo. E o que se diz é que quem via e ficava impressionado com a beleza dela, muitas vezes deixava de visitar o templo de Vênus, que era a deusa Afrodite, né? Vênus e Afrodite é a mesma deusa, que também era uma deusa de estonteante beleza, mas também muito vaidosa e muito ciumenta. E ela, por ciúmes disso, não aceitava o fato de que nenhuma mortal fosse mais bonita que ela. Então, os homens que deixavam por causa desses homens que deixavam de ir nos templos, né, e iam ver Psique, a deusa, que também era muito vingativa, ela não suportou, ela sentiu que isso era uma afronta, e ela falou para o filho dela, Eros, que é o Cupido, que a procurasse e acertasse ela com uma flecha, e que ela ia se apaixonar pelo ser mais horrível, o mais desprezível do mundo, né? E Eros, ele era muito obediente à mãe. Só que na hora que ele foi acertar a flecha na Psique, ele acabou acertando a ele mesmo. E a flecha que estava destinada a Psique fez com que ele ficasse perdidamente apaixonado por ela. O deus do amor nunca tinha se apaixonado, então ele não sabia como agir. Por isso ele não teve outra escolha senão pedir a ajuda de Apolo. O mito de Eros e Psique, ele conta que o próprio deus Apolo não sabia como agir, como resolver essa situação. Ele pensou que, a princípio, o melhor seria afastar todos os pretendentes de perto da Psique. Então, com todo o poder que Apolo tinha, ele fez com que todos os homens, mesmo que admirassem a beleza dela, não a amassem. Assim, ninguém quis casar com ela. As 2 irmãs de Psique também eram muito bonitas, mas não eram lindas como ela, né? E elas já tinham se casado. E o pai ficou muito preocupado, ficou muito aflito, porque a filha tinha má sorte e não sabia o que fazer. Então, o que ele fez? Ele foi pedir a ajuda dos deuses. E foi falar com quem? Com Deus Apolo. E Apolo, que sabia que o amor de Eros tinha que ficar em segredo, porque ele sabia porque se Vênus descobrisse, ela ia ficar enfurecida. Então, ele aconselhou o pai de Psique que a levasse a uma montanha distante e deixasse ela lá. O pai ficou muito triste, mas obedeceu às instruções do deus Apolo e acreditou que, como ele era um deus muito sábio, a sua filha certamente seria feliz.
Ao chegar ao topo da montanha, o vento Zéfiro levou Psique até um belo castelo numa terra desconhecida. Chegando lá, ela ouviu uma voz que convidou ela a entrar, ofereceu belos vestidos para ela, ofereceu um delicioso banquete também. Essa mesma voz anunciou que ela iria encontrar o futuro marido à noite. Porém, ele tinha que fazer um pedido para ela. O marido iria aparecer, né? Que seria Eros, né? Mas ela não sabia. Ia aparecer no escuro e por nenhuma razão ela poderia ver o rosto dele, nenhuma. Se isso acontecesse, os dois teriam que se separar para sempre. Então, do que fala o mito? Fala que se ela não confiar nele, não confiar no amor, né? Se ela não tiver confiança, era impossível amar. O mito de Eros e Psique diz que a garota se sentiu muito lisonjeada. E ela se sentiu lisonjeada porque ela recebia muita atenção, era muito bem tratada. E depois de passar algumas noites com seu novo marido, ela começou a se apaixonar cada vez mais por ele. No entanto, tinha uma coisa que deixava ela muito aflita, que era o fato de não ver as suas irmãs. Ela queria muito ver as irmãs. Então seu marido tentou convencer ela a não se encontrar com as irmãs. Mas ela já estava decidida, né? Então ele acabou concordando, mas alertou ela para não falar sobre ele, não falar em que condições que eles viviam. As irmãs finalmente puderam ir até o palácio para conhecer e ficaram com muita inveja. Ficaram com inveja não só pelo palácio maravilhoso onde Psique vivia, mas ficaram com inveja porque a irmã, ela tinha o amor brilhando em seus olhos. Então elas utilizaram truques para despertar desconfiança no coração de Psique. Disseram-lhe que talvez o marido fosse um monstro terrível. Conta o mito de Eros e Psique que ela seguiu o conselho das suas irmãs. Então o que ela fez? Ela foi iluminar o rosto do seu marido enquanto segurava uma vela com uma mão e na outra segurava uma faca. E ela iria matar ele se ele realmente fosse um monstro. Então, enquanto ele estava dormindo, ela iluminou o seu rosto e ficou muito surpresa ao ver como ele era bonito. E ela ficou tão espantada quando viu que deixou cair uma gota de cera no seu ombro. E essa gota de cera se transformou numa chaga no mesmo momento. Era o amor ferido. Sentindo-se traído em sua confiança, Eros se afastou dela e foi procurar a sua mãe. Disse que nunca mais voltaria a ver Psique. Psique ficou muito arrependida. Ela ficou arrependida de sua própria desconfiança. E ela própria foi procurar Vênus, né, ou Afrodite, para salvar seu casamento. Vênus, muito vingativa ainda, falou para ela que se ela conseguisse cumprir algumas tarefas, ela seria perdoada. Só que ela criou tarefas que eram impossíveis para um ser humano conseguir realizar. Mas o que Vênus não contava é que ela teria a ajuda da natureza, das forças da natureza, né? Das formigas, de um espinheiro, de uma águia, que ajudaram ela a concretizar essas tarefas. Vênus ficou furiosa, mas finalmente pensou numa tarefa que realmente ela não conseguiria da ajuda de ninguém. E que ela descesse até as profundezas, né, o submundo onde vivia Perséfone, que era filha de Céres, inclusive, né, Deméter, que ela trouxesse um pouco da beleza de Perséfone para ela. E a Perséfone ficou tão comovida com a história de Psique que ela deu um pouco da sua beleza numa caixa. Depois de muitas dificuldades, Psique conseguiu voltar para levar a caixa para Vênus. Só que antes de chegar, ela estava se sentindo tão abatida com toda a força que ela fez para fazer essa caminhada, que ela acabou abrindo a caixa para pegar um pouquinho da beleza para ela. Só que de lá saiu uma fumaça e ela adormeceu. A essa altura, Eros já tinha perdoado ela e já procurava ela por toda parte. Após encontrá-la, ele acordou do sonho mágico. Ele acordou ela desse sonho mágico. E Eros implorou aos deuses que aceitassem o casamento entre ele e Psique. Os deuses concordaram e também transformaram ela numa imortal. Diante dessa situação, Vênus cedeu e aceitou o casamento. Diz o mito de Eros e Psique que a partir daí eles se amaram para sempre.
psique é uma alegoria à alma humana. A alma que é purificada por paixões e desgraças, entre aspas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é, portanto, preparada para desfrutar da verdadeira e pura felicidade, entre aspas, e foram felizes para sempre. Em obras de arte, psique é representada como uma donzela com asas de borboleta, que é uma simbologia que significa que psique, assim como a borboleta, depois de uma vida rastejante de lagarta, entre aspas, a gata borralheira, flutua na brisa do dia, e entre aspas, e foram felizes para sempre. E torna-se um belo aspecto da primavera. Pessoalmente, Ceres, eu fico impressionada como os princípios vindos de tempos tão antigos e tão remotos ainda batem à porta da gente. E pouca coisa, ou quase nenhuma coisa mudou, apesar de tantos anos. Psique, ela é levada à montanha pelo pai, ela é entregue, é abandonada, sem nenhum poder de decisão sobre a própria vida. A traição, né? A história diz que ela foi uma traidora e quando descobriu o rosto do próprio marido, mas esse marido foi o que mentiu, foi o que queria acertar ela, né? Então, assim, derrubar as crenças é algo tão profundo quanto é longo o tempo que essas crenças são vívidas no ambiente onde a gente cresce e onde a gente aprende o que é certo e o que é errado. E eu não sei nem se o certo e errado realmente existe de forma tão definida e tão antagônica, né? Então, a tarefa dessa aula é refletir sobre a influência do arquétipo do amor incondicional na sua vida pessoal. Depois eu quero que você crie uma arte, seguindo um passo a passo. Primeiro, após refletir sobre essa influência, você vai pensar em situações em que ela se evidenciou na sua vida e lista essas situações, tá? Depois, você vai escolher imagens, palavras e uma cor predominante que represente o sentimento principal que você tem em relação a isso. Olá, queridos e queridas, eu estava agora fazendo a edição do vídeo da aula que a gente fala sobre o mito de Eros e Psique. E agora que eu percebi que o finalzinho da gravação foi cortado, então eu vim aqui para complementar essa aula. Eu só quero reforçar então que essa é uma aula que é basicamente uma aula de reflexão, né? Uma aula que você vai trabalhar com uma arte. Essa arte, o passo a passo dela está descrito no material adicional, né, que vai estar na plataforma. Mas eu quero reforçar, assim, que existe a comunidade do Face exatamente para isso. Eu quero que vocês se sintam à vontade para falar o que vocês pensam. Eu acho que a gente pode abrir uma discussão, né, um debate na comunidade, que pode ser uma coisa bem legal e que quando a gente debate com outras pessoas, a gente aprofunda mais, a gente sai da zona de conforto. Então vai ser muito legal se vocês realmente se entregarem a essa experiência e eu vou ficar ansiosa para saber o que vocês pensaram dessa aula e o que vocês pensaram e que tipo de emoção e de pensamento e de sentimento foi aflorado, né, em você a partir da leitura, né, a partir dessa história, a partir dessa reflexão, pensando nesse mito aí, que é uma história tão antiga e que permanece aí até hoje, trazendo uma influência para a nossa visão do amor, né, de como se vive o amor, tá bom? Então eu espero a participação de vocês lá no Face, um beijo e até a próxima aula.